Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do mercado da bola do Timão. Corinthians nega interesse em Bakayoko e comissão aprova abertura de processo de impeachment de Stabile no Corinthians. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Nosso portal com o mundo exterior aqui. Chegou a vez do Corinthians no Gazeta Esportiva. Aviso do Grupo da Rua. Bora conferir como é que tá o mercado da bola do Timão com o repórter Marcelo Bazégio. Vamos lá, Michele. Nessa terça-feira, uma notícia repercutiu bastante entre os torcedores corintianos, que é a possibilidade de Timoe Bakayoko desembarcar no Parque São Jorge. O volante francês de 31 anos está livre no mercado desde que deixou o PAOK da Grécia, já passou por clubes como Chelsea e Milan. E aí o torcedor corintiano se pergunta, será que o Bakayoko será mais uma estrela do futebol europeu a integrar o elenco alvinegro depois de Memphis Depay e também de Jesse Lingard? Bom, Bakayoko vinha sendo apontado como um provável substituto do volante André, que pode ser negociado pelo Corinthians nesta janela de transferências. O volante se destacou desde que foi promovido ao elenco profissional, ganhou muitas oportunidades, se firmou entre as primeiras opções e pode sim se transferir para o futebol europeu em breve. E aí a gente foi atrás dessa informação. Aliás, qual que é a possibilidade de Bakayoko assinar um contrato com o Corinthians? Eu conversei com o diretor de futebol corintiano, Marcelo Paz, durante a tarde de hoje, e ele me garantiu: o Corinthians não tem interesse na contratação de Bakayoko, ainda que haja a possibilidade de negociar André nesta janela de transferências. Portanto, o volante francês no Corinthians, por enquanto, não passa de uma especulação, viu, amigos? Seria um bom jogador para o Corinthians? Eu, se fosse pau a pau, jamais trocaria o André por ele. Né? Absolutamente. Mesmo com a experiência que tem, mas o Corinthians vive este problema e tudo canaliza para uma venda do André. Então o Corinthians vive esse problema, tem que vender o André e buscar uma solução. Mas será que um jogador desse porte é a solução? Um jogador já em fase baixa no futebol europeu? Tá Quanto pode custar? Vai se enroscar em mais uma dívida como o Memphis? Até porque o Corinthians não pode fazer isso, né, Garrafa? Provavelmente o André vai sair. Provavelmente, porque é um jogador mercado. Difícil segurar, né, Difícil segurar. Só que tem um detalhe, o Corinthians com o dinheiro do André, ele não pode contratar outro jogador. Ele tem muita dívida para pagar, como é que faz? Então não tem, o Corinthians hoje vive esse dilema, Michele. Não tem, o caixa está vazio. Vende o André provavelmente vai ser vendido. É isso aí, você assistiu o Gazeta Esportiva ontem. Mas esse dinheiro da venda do André, Garrafa, você tem 200 dívidas. Você não investe em reforços? Não. E aí... Nossa, muita gente se esquece, o Dorival recentemente foi campeão pelo Corinthians, conquistou títulos importantes e tem um trabalho importante no Corinthians, porque ele, sabendo da falta de dinheiro, hoje estamos falando da venda de quem? André. Quem colocou no time? Quem? Dorival Júnior. Foi buscar o André. O Bidon... E não deixou vender. E não deixou vender, bem lembrado. O Bidon, por exemplo, que também todo mundo já conhecia, mas não tinha muitas oportunidades, o que fez o Dorival é o papel do treinador. Foi lá e colocou o Bidon. O Diniz está fazendo um belíssimo trabalho no Corinthians. O Guinegão também? O Guinegão que surgiu, está oscilando. Ainda não jogou com o Diniz, o Guinegão. Então, mas é por aí a receita. Tem que olhar para a base, porque o Miller falou, senão a conta não vai fechar, Miller. Claro, esses times grandes, Michele, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, eles têm que revelar no mínimo, 7 jogadores por ano pro time principal. Tem que ser uma obrigação, não buscar título na base. Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo. O que está acontecendo com o São Paulo, Miller? Dorival Júnior e tudo mais. Daqui a pouco a gente fala, hein? Bom, o Marcelo ainda está em contato com a gente para trazer informações de uma negociação interminável do Corinthians. Aquela novela, né? Quer dizer que o clube ainda não pagou a dívida pelo Garro? Pois é, Michele, esse pagamento ainda não aconteceu. O Tajeres esperava receber o pagamento da dívida por Rodrigo Garro na última sexta-feira, mas o Timão segue em busca desse dinheiro. O Corinthians conseguiu reduzir
significativamente o valor da dívida pela compra de Rodrigo Garro. Essa dívida já chegou a 42 milhões de reais, mas após uma longa negociação, o diretor de futebol Marcelo Paz e também o presidente Osmar Stabile conseguiram diminuir essa dívida para 7 milhões de dólares. De 42 milhões de reais, essa dívida baixou para 35 milhões de reais. E a única condição que o Tajeres impôs para aceitar essa redução da dívida foi o pagamento à vista. Só que o Corinthians ainda busca captar esse capital com algumas instituições financeiras e por isso não realizou o pagamento. Agora o Tajeres espera que o Corinthians honre com o que foi acordado até o dia 12 de junho, que é a data limite, de acordo com o presidente do Tajeres, Andrés Fassi, para que o Corinthians realize esse pagamento. Se o Timão não conseguir pagar o Tajeres até o dia 12 de junho, aí sim o clube argentino vai acionar novamente o Tribunal Arbitral do Esporte para que o Corinthians sofra um novo transfer ban. A gente lembra que o Timão já está sob novo transfer ban por causa da dívida que possui com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez. Caso sofra esse transfer ban do Tajeres, seria o segundo transfer ban, portanto, o Corinthians teria que pagar duas dívidas diferentes para poder se reforçar nessa janela de transferências do meio do ano, viu, amigos? Transfer ban ao quadrado, né? Nossa senhora, a situação só piora. Agora é contagem regressiva para pagar esses 35 milhões à vista. Pessoal, falando sobre essa questão do Garro, né? Negociou com o Corinthians, então a dívida ali de 42, 44 milhões cairia se pagasse à vista para 35 milhões. Mas onde o Corinthians vai arranjar 35 milhões de reais até dia 12 de junho? Em 11 dias tem que arranjar 35 milhões. Ou toma mais um transfer ban? Se vira nos 30. É o que tem feito o presidente Osmar Stabile, né? E o Corinthians não passa, sua diretoria, Miller, não passa única e exclusivamente trabalhando no sentido de resolver essas pendências financeiras. Nos últimos 5 dias, 3 ex-presidentes não frequentam mais o clube. Então tem o aspecto político. O Corinthians vive uma efervescência. E aí vai todo o mérito ao Diniz, que chegou com a desconfiança de muita gente e entrega o Corinthians como líder do seu grupo na Copa Libertadores da América, não é? Corinthians classificado à Copa do Brasil e na Libertadores como primeiro do grupo, e no Campeonato Brasileiro em meio de tabela com tantos problemas. Olhe e imagine a força desse clube que você conhece, você vestiu essa camisa, foi adversário do Corinthians. Olha a força do Corinthians com tantos problemas. Cada gaveta, eu falo, abre a gaveta, sai um jacaré, o presidente Osmar Stabile. E com tantos problemas, dentro de campo, o time foi recentemente campeão e o time funciona, Miller. Mas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda está mal colocado. Sim, sim. Passou o primeiro turno inteiro lá embaixo. Isso não é uma campanha boa, né? Agora, em relação à dívida com o Garro, aí você vende o André e vai contratar outro jogador? Tem que pagar a dívida. Tem que pagar a dívida. Tem que pagar a dívida. Porque não pode contratar. Não, e tem que pegar um valor de dívida que dê para pagar essa e quem sabe sobra um pouquinho. Eles queriam vender o André, era por quanto? 20 milhões? 15 milhões de euros. Muito pouco. Aí 15 milhões vezes, quanto é o euro? 6? Quanto dá, diretor? 70 e pouco. Sobra um pouquinho. Dá para pagar ainda um pouco do mês. Mas o valor de mercado do André é mais. A questão é essa, o Garrafa quer ficar segurando o André para pagar. Olhar para baixo. Não estou dizendo. Eu já ia vender logo. 75 milhões de reais, eu já vendia, começava a pagar essas dívidas. Mas para receber em 3 anos, como é que faz? Não, se for à vista, eu pagaria. Não, mas que à vista, mas o Milan queria pagar. Negócio, o Milan queria fazer um carnê do André. Não, tem que ser à vista. Carnê, sabe, você vai lá pagar lá no guichê do Corinthians, aí não dá, né? Resolve à vista o Garro. Quem que é o do transfer ban mesmo? Martínez? Já resolve Garro e Martínez com o André. São 2 transfer ban. Tira os 2 transfer ban. Pronto, vende ele à vista. Os 2 dá o quê? Mais de 50 milhões, né, Garrafa? Gente, é problema desses caras. É muita atenção, gente. É muita grana, gente. É muita grana. Eu acho que o torcedor corintiano, claro, sofre muito com isso e é torcer para o Diniz continuar fazendo esse trabalho e olhar para a base. Olhar para a base. Não adianta você querer fugir. Miller, não adianta. Corinthians, São Paulo. Não tem dinheiro, vai olhar para a base. A situação do Palmeiras e do Flamengo é outro patamar. Mas independente de ter dinheiro ou não, tem que olhar para a base sempre. Claro. Sempre. É onde faz também dinheiro, né, Miller? A base é a saída de todo o clube.
Todo clube depende da base. Eu também concordo com isso. Bom, no novo contato com o Marcelo Basejo para conversar sobre a situação política do Corinthians. Teve mais um ex-presidente expulso do clube? É isso, Michele. Ontem, após votação no Conselho Deliberativo, Augusto Melo foi expulso do quadro associativo do Corinthians. Dos 156 conselheiros, 147 votaram a favor da expulsão de Augusto Melo, 5 foram contra, além de 4 abstenções. A expulsão se deu por uma tentativa de golpe após ele sofrer o impeachment e tentar voltar ao poder. O Augusto Melo até tentou conseguir uma liminar para anular a votação de ontem, mas a liminar não foi atendida. Com isso, Augusto Melo se torna mais um ex-presidente da história recente do Corinthians, que já não integra mais a política do clube, porque recentemente, André Sanches também foi expulso por causa do uso indevido do cartão corporativo do Corinthians enquanto era presidente, e Duílio Monteiro Alves renunciou ao cargo de conselheiro vitalício e também de integrante do Conselho de Orientação, ele que vem sendo investigado também pelo uso indevido de cartões corporativos do Corinthians. A política do clube segue pegando fogo, amigos. Tá certo, agora o Salazar volta para a conversa. Tem amistoso da Holanda e quem vai contar para a gente qual é a situação do Memphis para o jogo é o Basejo. Tá contigo. Vamos lá, Michele. A seleção holandesa divulgou nesta terça-feira a numeração oficial do elenco para a disputa da Copa do Mundo. E Memphis Depay pode não estar no auge da sua forma física, mas segue com moral por lá, porque ele será o camisa 10 novamente. Memphis Depay, que deve participar do amistoso contra a Argélia amanhã em Roterdão, um amistoso que marca a despedida da seleção holandesa de sua torcida antes do embarque para os Estados Unidos. Resta saber se ele começará a partida como titular, porque nos últimos 2 jogos do Corinthians, somados os 2 jogos, ele esteve em campo durante 79 minutos, foram 45 minutos contra o Platense, mais 29 minutos contra o Atlético Mineiro. Ele ainda busca se recondicionar fisicamente. Depois desse amistoso contra a Argélia, a seleção holandesa ainda disputa um novo amistoso contra o Uzbequistão, já em solo norte-americano, e a estreia oficial no Mundial acontece no dia 14 de junho, um dia depois do Brasil. A seleção holandesa enfrentará o Japão em Dallas. Então, Memphis Depay aí deve estar em campo nesses 2 amistosos. Resta saber se como titular ou como reserva. Continuando o nosso giro pela história. E agora até o presidente do Conselho do Corinthians também em xeque, né, Lázaro? Osmar Stabile também está num processo de impeachment aí. E o Lázaro pode contar pra gente aí dos próximos passos também. Mas eu já queria acrescentar, Lázaro, pra gente não perder aqui, do ponto de vista do futebol também, né? Como é que fica o futebol agora com a parada pra Copa? O que a diretoria está pensando? Como é que estão as coisas no CT também? Vamos lá, em relação ao presidente Osmar Stabile, ontem a Comissão de Ética referendou o impeachment, que trouxe em primeira mão há cerca de um mês, que um grupo de associados, conselheiros, entraram com o pedido de impeachment do Osmar Stabile, por conta do presidente atual ter colocado o Parque São Jorge como garantia no processo de transação tributária com a Fazenda. Isso sem solicitar ao Conselho Deliberativo. Então, as alegações dos bastidores é que inclusive eu tive até a primeira vez, eu escutei de alguma pessoa ligada ao Osmar, isso ontem durante a cobertura da expulsão do Augusto, uma justificativa para que o Osmar tenha colocado o Parque São Jorge, porque o que eu escutava também então era todos os presidentes colocaram o Parque São Jorge como garantia de algo, mas passou pelo Conselho. E aí o que eu escutei de ontem, que não foi um novo acordo que o Osmar fez com a Fazenda, mas que foi uma renovação, um acordo ativo que foi renovado. Então ele não precisava ter solicitado ao Conselho uma nova autorização. De todo modo, a Comissão de Ética referendou que o Osmar Stabile
fosse destituído do cargo. Isso agora vai para o Conselho Deliberativo, para o próprio Osmar Stabile apresentar sua defesa, e ali, cerca de 30 dias, mais ou menos o prazo, isso também ser votado no Conselho. Fora que, informações que eu tenho de bastidores é que novos pedidos de impeachment ainda podem surgir em relação ao Osmar Stabile, em relação ao caso da segurança, que a gente citou recentemente, da empresa de segurança que foi contratada, mas não tinha contrato, que era ligado ali ao parceiro do Osmar Stabile, e depois as notas fiscais foram emitidas posteriormente, pagas posteriormente. Então, novos pedidos de impeachment devem ser entrados, né? Os conselheiros associados devem entrar com novos pedidos de impeachment em relação ao Osmar Stabile, atual presidente do Corinthians. Que, enquanto isso, vai trabalhando primeiramente para quitar dívidas. O Corinthians tinha até sábado para pagar o Tajeres e isso vai esticando a corda. Ontem eu escutei que está em fase de minutas contratuais para serem trocadas para o Corinthians pagar essa dívida com o Tajeres. Ao mesmo tempo, o Corinthians não consegue o contato com o Midtjylland da Dinamarca e esse transfer pode cair, pode ser ativado a qualquer momento. Negocia com o New York City a questão de uma dívida sobre a contratação do Thales Magno por empréstimo, algumas taxas de empréstimo, mas ontem a FIFA já deu causa-ganha para o New York City, não está no caso ainda, mas foi dado causa-ganha na FIFA. Tem a situação do Philadelphia Union, que já é um transfer ban, então o Corinthians tem um transfer ban ativo e mais 3 possíveis transfer bans a serem ativados. O Osmar Stabile tem conversado, inclusive chamado algumas pessoas de oposição para mostrar que o trabalho tem sido feito e o quanto o Corinthians tem sido impactado com esses movimentos políticos e também movimentos de denúncias, Ministério Público entrando, requerimentos, etc. Isso tem atrapalhado o Corinthians para principalmente captar dinheiro e recursos em bancos e com possíveis parceiros. Inclusive, escutei de uma fonte ontem que o Corinthians está com dificuldades para fechar até mesmo caixa desse mês e fazer os pagamentos desse mês. Então, a gente acompanha as cenas dos próximos capítulos, né, fazer o pagamento desse mês, que é no 5º dia útil do próximo mês. O Corinthians deve ter dificuldades para captar dinheiro. E em relação ao futebol, o Corinthians de férias até o dia 31, o Corinthians de férias até o dia 31, perdão, o Corinthians entrou de férias dia 31, o Corinthians de férias até o dia 24, aí muita gente fala assim, mas férias longas do Corinthians, mas vale lembrar que o Corinthians foi o último time a sair de férias, no dia 21 de dezembro, no final de Copa do Brasil. Corinthians e Vasco saíram de férias dos últimos times no ano passado. Então, basicamente, o Corinthians gruda uma temporada na outra e agora tem um planejamento de umas férias mais longas. Comissão técnica volta um dia antes, volta no dia 23. Enquanto isso, o departamento de futebol em regime de plantão. A janela abre dia 20. O Marcelo passa na Califórnia fazendo um curso, mas a informação que eu tenho é que, embora eles não estejam dando expedientes, né, o Marcelo Paz, Júlio César, os outros membros do departamento de futebol, até mesmo da comissão técnica, não estejam dando plantão no CT Joaquim Grava, eles vão trabalhar em regime de plantão, então vão trabalhar maquinando ali as questões de negociação, mas precisando, antes de qualquer coisa, que o Corinthians resolva o transfer ban. Sem transfer ban, não tem contratação, mas o Corinthians se movimenta até mesmo para possíveis saídas de atletas para angariar recurso. Então, tem trabalhado nesse pré-dia 20 para que já no dia 20 esses movimentos de negociação já estejam bem aquecidos. Pois é, ô Igor, o Corinthians ganhou um pouco de tranquilidade nessa parada para a Copa, porque no Campeonato Brasileiro foi ali para a primeira página, né? Corria o risco de passar a Copa toda na zona do rebaixamento e isso não aconteceu. E na Libertadores classificou bem, primeiro, tá tudo certo. Agora, tem essa preocupação de fato do meio do ano, né? Porque tem a questão do transfer ban, precisa sanar as dívidas ou começar, né, a sanar as dívidas, tentar equalizar um pouco isso, como o Lázaro trouxe, e você pode ter saídas. Breno Bidon está aí, né, podendo ser negociado, o próprio André, né, que já quase foi, não foi, mas pode de novo. O Memphis, que foi confirmado como camisa 10 da Holanda agora, maior artilheiro da história da Holanda, então vai disputar a Copa do Mundo. É um meio de ano para preocupação para o torcedor corintiano? O que você acha? Eu diria que não preocupação de arrancar os cabelos, mas acho que de olhar bem e prestar muita atenção em cada passo que é feito, porque isso pode ter um efeito dominó irreversível, não só para essa temporada, mas para a seguinte. E quando eu digo efeito dominó, qualquer equívoco, um novo transfer ban, uma dificuldade financeira ali, a colar, enfim, a zona de rebaixamento tem sempre um imã ali para esses times
grandes ali que podem dar bobeira no aspecto administrativo financeiro. Mas assim, como o Fábio estava explicando, né, o departamento de futebol precisa de um respaldo da diretoria nesse momento, e não é o Marcelo Paz que vai tirar o time do Transferbom. O papel do Marcelo Paz nesse momento é não gerar mais de endividamento. E com essa trava aí, o papel dele é desonerar a folha do Corinthians, tentando um acordo mais vantajoso para o clube em relação ao Memphis Depay, dentro dessas questões aí que a gente tem tratado já nos últimos, meses até, né, sobre renovação do Memphis, dessa figura importante, mas que custa muito caro para o Corinthians. Então, precisa que o presidente trabalhe nesse aspecto fora de campo, consiga gerar esse dinheiro. Acho que a grande chave é como é que o dinheiro pode aparecer nos cofres do Corinthians a curtíssimo prazo para que essas situações se resolvam. E aí, a partir disso, é possível ter algum tipo de ajuda, incremento técnico, né, para o time do Fernando Diniz com essa resolução. A questão do transfer acho que está muito claro, né? Não tem jeitinho, negociação, é dinheiro aparecer. Então, como é que o Corinthians vai conseguir fazer com que esse dinheiro apareça? E o presidente vai ter que dar seus pulsos e dar suas questões aí, resolver essa situação para que apareça alguma grana, para que a FIFA, salvo uma entrada em recuperação judicial, que a gente não, nesse caso o Corinthians não tem, né, no horizonte, mas o Botafogo, por exemplo, está tentando usar a recuperação judicial para sair do transferão, mas o Corinthians não tem esse expediente em vigor, então precisa fazer com que o dinheiro apareça de alguma forma, vendendo jogador, vai fazer algum tipo de operação financeira, então para gerar essa grana, essa receita para imediato, para destravar essas questões do departamento de futebol. Ô, Lázaro, já vou me despedir de você, mas só um pitaquinho final de Memphis, né? Porque ontem veio a informação de que ele fez as malas todas, 30 malas, colocou no container. Aí todo mundo ficou na dúvida, e aí, Memphis volta, não volta? Como é que tá toda essa questão aí envolvendo o Memphis, que agora tá na Copa com a seleção holandesa? E só emendando, um bom caminho para juntar esse dinheiro seria deixar esse quarto de hotel, esse ótimo e grande quarto de hotel vago, né? Porque o gasto é grande, então para evitar mais transferban ainda, talvez seja o melhor caminho. Deixa o quarto vago. Se juntar o salário, dá uns 6 milhões aí. No Parque São Jorge. Em novembro, eu entrei no UOL em novembro. Na primeira semana de UOL, a gente deu a informação que houve um pedido da diretoria do Corinthians para o Memphis sair do quarto. O Memphis só foi sair agora, porque teve que ir para a Copa do Mundo. Então, fica essa questão realmente. As malas não foram, mas o contrato também. Então, a situação do Memphis ainda em aberto. O Corinthians teve um otimismo ali nas últimas semanas por conta de potenciais parceiros. Eu até trouxe uma informação que o Memphis quer ficar e trouxe agora para o staff dele um assessor de imagem voltado à carreira musical. E ele entende que para essa carreira musical dele, que já pensando no pós-carreira, tá? Já dentro da carreira atual, que ele tem as músicas dele que ele lança, mas entende que o terreno fértil, as parcerias que ele fez com outros MCs para lançar disco, para lançar... o disco eu tô velho, na verdade, né? Lançar agora é EP, é música, em redes sociais, enfim. Isso faz parte da questão até do desejo pessoal do atleta em permanecer do Corinthians e as pessoas que ele tem se cercado para viabilizar financeiramente isso. Só que tem uma grande trave aqui nesse momento. O Corinthians não quer colocar dinheiro algum, nem que seja 1 milhão, nem que seja 800 mil. É tudo na base dos parceiros. E a sensação internamente que eu tenho das pessoas que eu converso, tanto pessoas ligadas ao Memphis, tanto pessoas do entorno do Corinthians, é que se o Corinthians não se coçar pelo menos um pouco, pelo menos 1 milhãozinho por mês, pelo menos, dificilmente o negócio vai acontecer. O Corinthians não vai ter força para arrecadar em 2, 3, 4 parceiros para compor esse salário do Memphis. Mas, ainda assim, internamente do Corinthians, há sim um otimismo pela vontade manifesta e os movimentos, né, que o Memphis tem feito. Eu escutei de uma pessoa há uma semana mais ou menos que depende dos astros se alinharem em 3 pontas: Corinthians, Memphis e patrocinadores. E que de umas 2 semanas, uns 15 dias para cá, esses astros começaram a se alinhar, porque o Memphis começou a fazer movimentos que se encaixam com o Corinthians e que o mercado começou de alguma forma ou outra a responder. Uma empresa colar, uma empresa aqui, uma empresa respondendo, uma empresa se manifestando, fazer um projeto, outra empresa dizendo, consigo ajudar com determinado valor. E aí nisso, isso gerou um otimismo pré-ida do Memphis para a Copa do Mundo. Mas ainda assim é uma situação difícil. Se eu fosse colocar em percentual aqui, eu diria que hoje está 60-40. 60 para o Memphis não ficar, 40 para o Memphis ficar. É uma equação difícil, né? Mas vamos ver. Você negociaria o seu 1 milhãozinho no contrato? 1 milhãozinho para lá, 1 milhãozinho para cá?
Acho que o Corinthians não tem condições de arcar com o custo Memphis e o Igor pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu tenho certeza de que quando o Lázaro falou da carreira musical, o Igor se lembrou de um jogador do Flamengo que a partir de um investimento em carreira musical a coisa começou a degringolar, chamado Gabriel Barbosa. Ô Lázaro! O trap. Lázaro, meu amigo, beijo pra você. Daqui a pouco o Valentim Furlan vai chegar com a gente para falar do São Paulo. Ainda sem atuar sob o comando de Fernando Diniz, Guinegão não entra em campo pelo Corinthians há mais de 70 dias. A última partida do atacante de 19 anos foi em 22 de março, contra o Flamengo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Poucos dias depois, o jogador sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita em um treinamento da seleção brasileira sub-20 no CT Joaquim Grava e permaneceu por pouco mais de um mês no departamento médico. Recuperado, voltou a ser relacionado para o jogo contra o Mirassol em 3 de maio. Desde então, porém, Guinegão esteve à disposição da comissão técnica, não mais saiu do banco de reservas em nenhum dos 9 compromissos disputados pelo Corinthians. No último sábado, na entrevista depois da vitória sobre o Grêmio, Fernando Diniz foi perguntado sobre a ausência do atacante e comentou tanto a condição física do jogador quanto o desempenho apresentado nos treinamentos. Um dos motivos principais é a ausência dele por causa da lesão. Estou aqui há menos de 2 meses e o Guinegão está comigo há menos de um mês em condições de participar. Tem outros jogadores que estavam mais inteirados do trabalho. Ele está treinando bem. É um jogador que eu gosto. Jogou inclusive, muito bem contra o Vasco, quando eu era o técnico. Questão de oportunidade e que não dá para colocar 10 jogadores. Tem 5 para trocar. Não tem mais do que 5 substituições. Talvez se tivesse, teria entrado. Mas é um jogador que está muito bem nos treinamentos. Muito dedicado, identificado com o clube, formado nas categorias de base. Com o passar do tempo, não existe uma promessa. Eu vou procurar colocar aqueles que estão em melhores condições para aquele determinado momento. Em 12 jogos disputados na temporada, Guinegão soma apenas 637 minutos em campo e um gol marcado. Diniz ainda conta com Yuri Alberto e Pedro Raul para o setor, mas ambos vivem uma fase de baixa e têm encontrado dificuldades para balançar as redes. De férias até o próximo dia 25, o Corinthians só voltará a entrar em campo em 12 de julho, quando enfrenta o Cascavel em amistoso no Estádio Olímpico Regional, no interior do Paraná.